podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, galera! Hoje à noite São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro no Morumbi, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, valendo uma vaga na pré-Libertadores ou a possibilidade de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo hoje, na classificação, é o 8º colocado, estaria classificado se o campeonato terminasse hoje com 50 pontos. O 7º colocado tem 51 e é o adversário direto do São Paulo nessa noite, o Atlético Mineiro. E o 6º colocado também tem 51 pontos, é o Atlético Paranaense. Esse jogo ele ganha contornos de maior importância, já seria importante normalmente, mas por ser um jogo de 6 pontos, um jogo que vale a briga pela classificação na Libertadores e pode colocar o São Paulo na condição até de brigar por esse G6 aí, porque depois vão faltar apenas 3 jogos, o São Paulo volta a campo contra o Fluminense no Maracanã e contra o Internacional no Morumbi. E na última rodada enfrenta o Goiás fora de casa, e o São Paulo, se conseguir uma vitória contra o Atlético Mineiro essa noite, o São Paulo pode assumir a 6ª colocação, desde que vença o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense não consiga vencer o seu jogo, não consiga vencer o seu adversário. Aí o São Paulo faria 53 pontos e deixaria os dois, ou se o Atlético Paranaense empatar, faz 52, São Paulo passaria igual. Então, se o São Paulo vencer o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense não vencer, o São Paulo se coloca ali no G6. Então depois precisa manter essa pontuação nos 3 jogos que faltam, manter essa posição nos 3 jogos que faltam, que vão faltar, mas só vai depender dele, né? Só vai depender de si próprio. Então o São Paulo se coloca diretamente nessa briga, e depende tudo desse jogo nessa noite. O adversário do São Paulo para esse jogo decisivo vem bem desfalcado também, né? Porque o Atlético não vai poder contar com 2 dos principais jogadores, né? O Hulk tem uma lesão de panturrilha e está fora do time já há algum tempo, não joga mais essa temporada, não enfrenta o São Paulo. E no último jogo do Atlético contra o Juventude, no Mineirão, o Nacho Fernandes tomou o 3º cartão amarelo e também não enfrenta o São Paulo. Na minha opinião, são os 2 principais jogadores da equipe atleticana. Claro que o Atlético tem um ótimo elenco, tem boas peças de reposição, tem Keno, tem Zaratio, tem Vargas, vários jogadores ali para o ataque, tem Natan, né, jogadores que podem ocupar essa função ali no meio campo e no ataque, essas funções desses 2 jogadores que não vão jogar, mas com certeza se tivesse à disposição o Nath Fernandes e o Hulk, jogariam. Então o adversário vem desfalcado, isso é bom para o São Paulo. Em contraponto, a prévia da escalação do São Paulo apresenta também algumas mudanças em relação à escalação dos últimos jogos, especificamente em relação à vitória sobre o Atlético Goianiense no Morumbi. Todos os atléticos ali envolvidos, Goianiense, Mineiro, Paranaense, no caminho do São Paulo. O time que jogou, que venceu o Atlético Goianiense, tinha o Andrés Colorado na vaga do Pablo Maia, que estava suspenso. O Pablo Maia deve voltar e assumir essa posição no meio campo do São Paulo. E também a baixa que o São Paulo teve, uma baixa muito ruim e muito importante para o momento, foi a lesão do Moreira, que é mais um jogador que se lesiona na equipe do São Paulo, e é a lesão que não é gerada por desgaste físico ou questão de carga de treinamento ou número de jogos, não é lesão muscular, não é lesão que o jogador fica um tempo fora e logo volta, né? São lesões que tiram o jogador praticamente de metade ou mais da temporada, né? Aconteceu com o Miranda recentemente, com o Gabriel Neves, aconteceu com o Arboleda e agora aconteceu com o Moreira. Então, e o Moreira no momento que ele vinha se destacando, né? O Moreira é um jogador muito importante, promissor de São Paulo, tem apenas 18 anos. O Moreira pode atuar como lateral direito, lateral esquerdo, meio campista, bem versátil, jogador da base, jogador de seleção de base, jogou na seleção de base de Portugal, que ele tem nacionalidade portuguesa, e jogou também na seleção sub-20 do Brasil. Então, um jogador que é uma grande promessa. E tem agora essa lesão aí que vai atrapalhar ele na carreira também, porque é uma lesão ligamentar e que leva de 6 a 8 meses. Então quer dizer que o Moreira perde não só esse final de temporada, que seria muito importante para ele no momento que ele estava começando a se firmar no São Paulo, na equipe, tendo mais oportunidades na equipe do São Paulo, como também perde uma pré-temporada para o ano que vem e o início do São Paulo no ano que vem. Se o São Paulo for disputar a Libertadores, que é o objetivo do clube na temporada, seria muito importante o Moreira estar presente, mas dificilmente ele volta antes de junho, julho do ano que vem. Então, infelizmente, uma péssima notícia para o torcedor São Paulino. E como o Moreira vinha sendo escalado, abre uma vaga no time, porque outros desfalques do São Paulo, como eu citei, são uma defesa, né? O São Paulo teria 3 zagueiros que seriam titulares, o Diego Costa, o Miranda e o Arboleda. Nenhum dos 3 está em condições de jogar, né? Os 3 lesionados, o Diego Costa sentindo uma tendinite já desde o jogo da final da Sul-Americana, o Diego Costa não joga, e também o Miranda teve uma lesão de joelho também, mais um dos jogadores teve lesão grave no São Paulo na temporada, e o Arboleda também, outro jogador, teve uma lesão de tornozelo e está se recuperando com possibilidade de disputar a Copa do Mundo, né? Apesar da dificuldade da lesão, ele conseguiu superar, recuperou bem, e parece que o São Paulo liberou ele para voltar para o Equador e terminar
a preparação dele para a Copa do Mundo no Equador. Existia a possibilidade do Arboleda até estar relacionado para esse jogo, para o jogo de hoje, ficar no banco, mas a diretoria de São Paulo, em acordo com a seleção do Equador, com a Federação Equatoriana, os médicos do Equador preferiram que o jogador fizesse esse final de preparação lá no Equador, e São Paulo parece que liberou o jogador, saiu essa informação no GE. Então é mais uma baixa, né? E as possibilidades que o São Paulo tem de escalação para a vaga do Moreira, existe a possibilidade dele atuar com 2 zagueiros e o Rafinha, lateral direito, e abre uma vaga no meio campo, ou atuar com 3 zagueiros, que colocaria o Ferrarese no lugar, na vaga do Moreira, e o Rafinha fazendo a lateral direita. Eu particularmente não acredito que o Ferrarese vai jogar nessa função, porque não faz muito sentido com a volta do Pablo Maia, que é um volante mais marcador, um meio campista mais marcador, o São Paulo jogar com 3 zagueiros, mais o Pablo Maia e 2 laterais que não são tão rápidos, como o Reinaldo e o Rafinha. A não ser que ele escale o Wellington, que também se torna uma possibilidade, mas as possibilidades são imensas, né? Mas a gente pensando dentro do mais óbvio, né, que o Rogério possa fazer, eu acredito que ele vai escalar o Rafinha, mas atuando como um terceiro zagueiro, daí os defensores ficariam o Rafinha, o Luizão pelo meio e o Léo pela esquerda, com o Beraldo e o Ferrarese no banco como opção de zaga, e abre uma possibilidade no meio campo, né? E aí as possibilidades são várias. Ele pode optar até pelo Marcos Guilherme, pode jogar como um ala ali pela direita, fazendo aquele corredor na função, na vaga do Moreira. O Marcos Guilherme, para quem não lembra, jogou até de lateral esquerdo já no São Paulo, então ele pode fazer essa função. Ele jogou já como ala também, outras possibilidades em outros clubes também. E ele pode fazer essa função. E as outras opções ali mais óbvias seriam o Galopo, que é uma possibilidade que eu também acho bem remota, dele escalar o Galopo ali pelo lado direito, como um meio campista, né, fechando o meio, e o São Paulo ficaria na fase defensiva sem a bola, se defendendo com o Rafinha, o Luizão, o Léo e o Reinaldo, e os meio campistas aí, os 4 meio campistas, o Pablo Maia, o Nestor, o Galopo e o Patrick, né? Também uma opção, em vez do Galopo, o Igor Gomes, que é a possibilidade que eu acho mais óbvia que o Rogério vai escalar, né? Porque até o próprio Igor Gomes já exerceu essa função, jogando ali pelo lado direito como um ala direito, fazendo esse lado direito de São Paulo. Eu acredito que ele vai escalar o Igor Gomes na função ali na vaga do Moreira. Mas vamos aguardar, né? E o importante é que o São Paulo vá com o que tem de melhor, que tiver de melhor, de opção de escalação, e ganha esse jogo, né? Consiga essa vitória, que vai ser muito importante. Como eu falei, pode colocar, já dependendo do resultado do Atlético Paranaense, o São Paulo em 6º lugar, né? O 5º lugar é mais distante, né, que é o Corinthians, que hoje tem 58 pontos, então tá bem à frente do São Paulo, mesmo o São Paulo chegando ali aos 53, o Corinthians ainda joga na rodada, né, então provavelmente o Corinthians já vai passar da casa dos 60 pontos, então o 5º lugar é fora de cogitação do São Paulo, mas o 6º lugar ainda é uma possibilidade. O São Paulo, enquanto tiver chance, tem que brigar, né, apesar de a gente saber que o ano que vem vai ser um ano bem difícil para o São Paulo, que não vai ter muita condição de se reforçar, de contratar jogadores de peso, né? Mas participar de uma Libertadores é sempre importante. Para um time como o São Paulo, como eu já falei em outros comentários, é muito ruim não disputar uma Libertadores durante 2 anos seguidos, né? Porque hoje, com as vagas, as possibilidades de vagas de G6, G7 e G8, ao menos uma pré-Libertadores é obrigação do São Paulo estar sempre disputando, né? Apesar de a gente saber que a pré-Libertadores é uma grande armadilha também, né? Que as últimas participações do São Paulo não foram boas, né? O São Paulo caiu fora em 2019 na pré-Libertadores, em 2020 com o Diniz não passou da primeira fase, num grupo que tinha só o River Plate como adversário mais difícil, acabou não se classificando. Em 2021 fez uma campanha até razoável, acabou parando no Palmeiras nas quartas de finais. Mas a gente sabe que também, quando o São Paulo chega para a Libertadores, pela tradição que o São Paulo tem, pela condição, o São Paulo em Libertadores é um time que sempre se consegue engrenar, chega, né? Em 2016 é um exemplo, né? O São Paulo ficou ali patinando na primeira fase, classificou na última rodada, mas chegou até as semifinais e só não brigou pelo título na decisão da Libertadores, porque teve problemas com a arbitragem na semifinal, né, de 2016 contra o Atlético Nacional. Mas vamos torcer, né? E hoje é muito importante também o apoio da torcida do São Paulo, né? É um jogo, um confronto direto dentro de casa contra um adversário direto, um rival, né, o Atlético Mineiro. Então espero que tenha um bom público no Morumbi, apesar do torcedor não estar indo muito para o estádio, né, tá mais desanimado com o time nos últimos jogos, e também o horário do jogo não é muito favorável, mas que o torcedor, mais uma vez, compre a ideia do time, né? A gente sabe que
A torcida do São Paulo é a torcida que conduz o time. Se o São Paulo hoje tem alguma chance ainda de conseguir classificação para a Libertadores ou pré-Libertadores, é porque os jogos no Morumbi fazem toda a diferença, né? No São Paulo jogando em casa é muito forte e depende muito do seu torcedor também para essa sinergia. Então, mais uma vez, é hora do torcedor assumir a bronca. E vamos lá, né? Vamos acreditar no São Paulo porque, né, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, é o São Paulo, né? Se a gente não acreditar, perde a graça, né? Então é isso aí, galera. Se você curtir aí esse pré-jogo, essa análise, deixe seu comentário, deixe seu like. E vamos que vamos, né? Vamos acreditar sempre no São Paulo.